Pois é, a seleção brasileira vai estrear sob o comando de Ancelotti contra o Equador fora de casa. As equipes se enfrentam em 5 de junho, a partir das 8 horas da noite, no horário de Brasília, no estádio Monumental Guayaquil. O jogo vale pela 15ª rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. Depois, a delegação segue para o Brasil para encarar o Paraguai no dia 10. A partida está marcada para 9h45 da noite na Neoquímica Arena, em São Paulo, pela 16ª rodada das classificatórias para o Mundial. Bom, e agora a gente vai conversar com o Gustavo Rubim, que ficou por conta, então, de acompanhar toda essa escalação, essa preparação de Ancelotti, que tem muitos questionamentos. Gustavo, um bom dia para você, bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã Patos, porque, por exemplo, Neymar de fora dessa lista, Gustavo. Bom dia mais uma vez. Deu o que falar, né? Bom dia, Matheus, bom dia, Sabrina, bom dia para quem nos acompanha de casa. Pois é, o Neymar de fora, penso que não é uma grande surpresa, porque o atleta acaba de voltar de lesão, já tem um histórico de lesão bem antigo, né? Então, eu acredito que isso também é um sinal do Ancelotti, de que vai ter na seleção apenas quem tiver comprometido, quem tiver com a saúde mental e física, né? A gente tem o caso do Rodrigo também, que é outro atleta que passa por lesão e por problemas, né, também de saúde mental. A gente sabe que os atletas sofrem uma pressão muito grande, principalmente os atletas brasileiros. O Ancelotti foi perguntado sobre isso, inclusive, ele que será agora de fato o primeiro treinador estrangeiro da seleção brasileira. Tivemos outros dois, mas com passagens muito curtas, apenas alguns jogos, e ele foi perguntado sobre isso, né, sobre esse perfil do atleta brasileiro, que tem, né, esse emocional. Nós temos, né, a sociedade brasileira tem esse emocional um pouco mais afetado, essa pressão um pouco maior, né, o que vem das nossas raízes culturais, e ele falou que, claro, vai trabalhar isso com os atletas e que vai tentar tirar o melhor de cada um que estiver aí servindo a seleção. O essencial agora, né, é apresentar um resultado imediato nessas duas partidas. O Equador acredito que vai ser uma partida mais difícil, o Paraguai nem tanto, mas o que o Brasil precisa mesmo é voltar ao caminho das vitórias. Gustavo, quando a gente tem esse perfil, né, do primeiro treinador estrangeiro comandando a nossa seleção, o que a gente pode esperar especificamente dele? O Carlos Ancelotti é um treinador que já venceu as principais ligas do mundo. Um detalhe é que ele nunca treinou uma seleção, ele sempre foi um treinador de clubes, né? Então tem essa novidade, né? Ele pela primeira vez não vai ter os jogadores ali no dia a dia. Ele que é conhecido por ser um grande gestor de recursos humanos, que hoje é muito importante no futebol, né? Saber lidar com os atletas, mais do que ser um bom treinador. Mas creio que o Carlos Ancelotti é o melhor treinador do mundo, talvez o melhor treinador da história do futebol, e para trazer esse hexa para nós, creio que talvez ele seja o melhor, né? A gente também tinha a opção do Pep Guardiola, mas que estava indisponível no mercado, mas o Ancelotti creio que ainda traz um pouco dessa brasilidade, né? Ele é um italiano, e os italianos têm essa coisa nossa também, né, de ser muito expansivo, muito alegre. Então creio que ele já foi bem recebido, já falou algumas palavrinhas em português, né? Ele que fala italiano, né? Ele deu a entrevista coletiva em espanhol, então por isso essas pausas muito longas na fala dele, mas creio que logo logo ele está falando português. O italiano provém do latim, que também não é tão distante do português. Tá certo, Gustavo Rubim aqui dando então a sua análise sobre Carlo Ancelotti. Gustavo, muito obrigado e até uma próxima. Até.